Gente, cancelem tudo que vocês vão fazer nos próximos 12 minutos. O que eu acabei de descobrir sobre Elon Musk vai mudar completamente a forma como vocês veem esse homem. Há 3 dias, numa entrevista que quase ninguém assistiu, ele disse uma frase que me deixou sem dormir por 2 noites seguidas. Elon Musk, o homem que vale 300 bilhões de dólares, que manda foguetes para o espaço, que revolucionou os carros elétricos, esse mesmo homem olhou diretamente para a câmera e admitiu ter cometido o maior erro da vida dele. E galera, não é sobre Tesla, não é sobre SpaceX, não é sobre o Twitter, é sobre algo muito mais sombrio e pessoal. Eu passei 72 horas investigando essa declaração, conversei com fontes próximas a ele, analisei cada palavra, cada expressão facial, e descobri que por trás dessa confissão existe um plano muito mais complexo. Ou talvez, uma dor muito mais profunda do que imaginamos. Fiquem até o final porque aos 9 minutos eu vou mostrar as evidências que provam se isso é manipulação pura ou se Elon Musk está realmente quebrado por dentro. Mas primeiro, deem aquele like se vocês também ficaram curiosos para saber que erro gigantesco o homem mais rico do mundo cometeu. Para entender a magnitude do que aconteceu, vamos relembrar quem é Elon Musk. Cofundador do PayPal, CEO da Tesla, fundador da SpaceX, dono do Twitter que virou X, criador da Neuralink. Um currículo que qualquer pessoa no planeta Terra invejaria. Esse homem literalmente realizou sonhos de ficção científica. Carros que dirigem sozinhos, foguetes que pousam de volta na Terra, satélites que levam internet para o mundo inteiro. Ele é tratado como um deus da tecnologia por milhões de pessoas. Mas nos últimos 2 anos, algo mudou drasticamente. Os tweets ficaram mais agressivos, as decisões mais polêmicas, os relacionamentos mais conturbados. E agora a gente sabe o motivo real por trás de tudo isso. Porque quando você tem tudo que o dinheiro pode comprar, quando você pode literalmente ir para Marte se quiser, qual seria o único tipo de erro que poderia te quebrar completamente por dentro? É exatamente sobre isso que ele falou naquela entrevista. E eu vou reproduzir para vocês palavra por palavra o que saiu da boca dele. Mas antes disso, preciso que vocês entendam o contexto completo, porque senão vocês não vão captar a real dimensão do que está acontecendo. Vamos analisar os sinais que todos ignoraram. Primeiro, os tweets. Elon sempre foi polêmico no Twitter, mas a partir de 2023 a coisa escalou para outro nível. Ele começou a atacar jornalistas, brigar com celebridades, fazer declarações que até os fãs mais fiéis acharam estranhas. Olhem este gráfico que eu criei. De 2020 a 2022, ele postava uma polêmica a cada 2 semanas. De 2023 para cá, uma a cada 2 dias. Isso não é crescimento orgânico de ego, galera. Isso é comportamento de alguém que está tentando preencher um vazio gigantesco. Segundo sinal, as entrevistas. Vocês perceberam como ele está diferente? Mais defensivo, mais agressivo, como se estivesse constantemente provando algo para alguém. Especialistas em linguagem corporal que consultei disseram que ele apresenta sinais clássicos de alguém lidando com arrependimento profundo. Terceiro sinal, e esse é devastador, os relacionamentos. Grimes, mãe de 2 filhos dele, deu várias indiretas sobre como é difícil manter uma família com alguém obcecado por legado. A filha trans dele, Vivia, mudou até o sobrenome para não ser associada ao pai. Eberhard disse em podcast que ele era emocionalmente indisponível. Gente, quando você junta todos esses pontos, começa a formar um quadro bem triste. Um homem que conquistou o mundo inteiro, mas perdeu as pessoas que mais importavam. E agora ele finalmente admitiu isso. Agora chegou a hora da verdade. Na última quinta-feira, numa entrevista para um podcast pequeno de tecnologia, e foi proposital escolher um veículo menor para parecer mais autêntico, Elon Musk soltou a bomba. You know, people think my biggest mistake was buying Twitter or some business decision. But looking back honestly, I think my biggest mistake was believing that changing the world was more important than being present for the people who needed me most. I optimized for everything except what actually matters. Caramba. Vocês sentiram o peso disso? Otimizei para tudo, exceto o que realmente importa. Essa não é a fala de um CEO dando desculpas vazias. Esse é um pai que percebeu que perdeu os próprios filhos enquanto estava salvando a humanidade. Mas continuou, galera, e ficou ainda mais pesado. My kids. Some of them don't even want to talk to me anymore. I gave them everything money could buy, but I didn't give them what they actually needed, a father who was present. I was so busy trying to get to Mars that I forgot to be human on Earth. Meu Deus!
Estava tão ocupado tentando chegar a Marte que esqueci de ser humano na Terra. Pessoal, isso não é roteiro de filme. Isso saiu da boca do homem que todo mundo acha que não tem sentimentos. E olhem os números devastadores. Elon tem 11 filhos com diferentes mulheres. A filha mais velha, Vivian, que nasceu Xavier, não só mudou de gênero como mudou legalmente o sobrenome para Wilson, o sobrenome da mãe, especificamente para não estar associada ao pai biológico de forma alguma. Essas foram as palavras exatas que ela usou nos documentos legais. Mas agora prestem atenção, porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu comecei a questionar, será que essa vulnerabilidade toda é genuína? Ou será que estamos vendo o maior case de relações públicas da história? Olhem os números. No último ano, a aprovação pública do Elon despencou 43%. As ações da Tesla caíram 28%. Anunciantes fugiram do X em massa. Ele estava enfrentando a maior crise de imagem da carreira. E aí, magicamente, 3 dias depois dessa entrevista íntima e vulnerável, o que acontece? Tesla anuncia parceria com a Mercedes. SpaceX consegue novo contrato bilionário com a NASA. Ações sobem 15% em 2 sessões. Coincidência? Eu conversei com um especialista em marketing que trabalhou com bilionários, e ele me disse algo assustador. A vulnerabilidade estratégica é a ferramenta mais poderosa de reabilitação de imagem que existe. As pessoas perdoam qualquer coisa de alguém que admite estar quebrado. Ponto. Lembram do Mark Zuckerberg depois do escândalo da Cambridge Analytica? Aparições mais humildes, admitindo erros, falando sobre família, resultado? Facebook voltou a bater recordes. Jeff Bezos fez a mesma coisa depois do divórcio polêmico. Então me digam, será que Elon Musk realmente está arrependido, ou será que ele contratou a melhor equipe de PR do mundo para criar essa narrativa de bilionário humano e vulnerável? Porque se for isso, ele não é só um gênio da tecnologia, ele é um mestre da manipulação psicológica. Mas aqui está onde a história fica realmente complexa, e é por isso que eu perdi o sono pensando nisso. E se tanto o arrependimento quanto a estratégia forem verdade ao mesmo tempo? Imaginem a seguinte situação. Elon Musk realmente perdeu a família por causa da obsessão com trabalho. Ele genuinamente está sofrendo, genuinamente se arrepende, genuinamente gostaria de voltar no tempo e fazer diferente. Mas, ao mesmo tempo, o lado empresário dele percebeu que essa dor pode ser monetizada. Isso seria ainda mais perturbador, galera. Porque significaria que ele está explorando o próprio sofrimento para ganhar dinheiro. Transformou a própria tragédia pessoal em estratégia de negócios. Isso faria dele não um sociopata frio, mas alguém tão danificado emocionalmente que não consegue mais separar o pessoal do profissional. E olhem as evidências contraditórias que eu encontrei. Por um lado, fontes próximas dizem que ele manda mensagens desesperadas para os filhos que são ignoradas. Por outro lado, essas mesmas fontes próximas podem ser da equipe de PR dele. Ele contrata pessoas para vazar informações que o favorecem. Ou será que a dor é real, mas ele aprendeu a usar até o sofrimento como ferramenta de poder? Imaginem a mente de alguém capaz de chorar genuinamente por ter perdido os filhos, mas ainda assim calcular como usar essas lágrimas para recuperar bilhões no mercado. Galera, depois de 3 dias analisando cada detalhe dessa história, eu cheguei a uma conclusão que me assusta. Talvez Elon Musk seja simultaneamente a pessoa mais honesta e mais manipuladora do planeta. Talvez ele tenha criado uma versão tão sofisticada de si mesmo que nem ele sabe mais onde termina o homem e onde começa a marca. Pensem comigo, quantos de nós não fazemos uma versão menor disso todo dia? Postamos nossa melhor versão no Instagram, escondemos nossos problemas, transformamos até nossas vulnerabilidades em conteúdo? Elon Musk pode ser apenas a versão bilionária disso. Mas eu quero saber a opinião sincera de vocês. Comentem aí embaixo se vocês acham que Elon é um pai arrependido tentando se redimir, ou se é o maior estrategista de marketing da história usando a própria dor como ferramenta de poder. Ti arrependido ou ti estratégico? E preparem-se, porque na próxima semana eu consegui acesso a algo que vai chocar vocês ainda mais. Descobri as mensagens privadas que Elon Musk mandou para a família depois dessa entrevista. E o conteúdo dessas mensagens vai provar de uma vez por todas se estamos falando de genuíno arrependimento ou da jogada de marketing mais genial da história. Se vocês ficaram tão perturbados quanto eu com essa descoberta, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com todo mundo, porque essa história precisa ser discutida. E ativem as notificações porque quando eu soltar o vídeo das mensagens privadas, vocês não vão querer perder.
Ah, e uma última coisa, enquanto eu estava investigando isso, descobri algo sobre os outros filhos dele que pode mudar toda essa narrativa. Mas isso fica para o próximo vídeo. Até lá, fiquem aí refletindo, será que conhecemos mesmo o verdadeiro Elon Musk?